Gênesis capítulo 31. Gênesis capítulo 31. Mas antes de lermos o 31, nós vamos ler no capítulo 32, versículo 28, 27 e 28. Gênesis 32, 27 e 28. Veja se há alguém sem a Bíblia do seu lado e compartilhe da palavra de Deus. Que diz assim: ao que o homem lhe perguntou, qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem orientou-o: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. Amém? Fecha os teus olhos, por gentileza. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos porque os louvores foram para o Senhor, as ofertas e os dízimos aqui colocados foram e são para o Senhor. Por isso tudo que fazemos, tudo que somos, nós entregamos ao Senhor como oferta viva no teu altar, um sacrifício vivo, um culto racional. E obrigado por o Senhor, no mesmo instante em que entregávamos os louvores, o Senhor derramou da sua glória, Pai. O Senhor restaurou, o Senhor curou, o Senhor transformou, o Senhor libertou. Mas nós queremos, diante da tua palavra agora, entender, compreender onde nós entramos. Nós apenas elogiamos ao Senhor, louvamos o seu nome, adoramos o seu nome. Mas agora nós queremos entender o que fazer, quem sou eu, diante de um mover glorioso como esse. Que a tua palavra, que é fiel e verdadeira, venha nos esclarecer isso neste momento. Em nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Queridos, no domingo passado, nós falamos de herdeiros, filiação, de herança. E usamos a história de Jacó, aonde relata muito bem quando ele compra o direito de primogênito, de receber a maior parte do pai, a herança, compra de Esaú. Então nós aprendemos o que significa ser herdeiro no contexto bíblico, no período de Jacó, mas também hoje o que significa ser herdeiro de Deus. Diz a Bíblia no Novo Testamento que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. O que isso significa? Que tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário é nosso direito por herança, porque nós somos herdeiros. Aprendemos também que para ser herdeiro é necessário ter um testamento, um documento que comprove que você é filho e que você é herdeiro daquela herança. E o nosso testamento, para quem não estava aqui, está aqui. Antigo e Novo Testamento, que comprova e diz tudo que nós temos direito
e tudo que é nosso por herança. E no momento em que nós estávamos para encerrar, logo para o final da mensagem, o Senhor me deu mais 2 mensagens em cima da vida de Jacó. E a segunda mensagem que quero compartilhar nessa noite fala a respeito da identidade. Deus tratou e mostrou para Jacó o que significava herança, o que significava ser herdeiro. Mas para que ele pudesse desfrutar da herança de Deus, da herança do Pai, ele precisava saber quem ele era. Então eu quero falar com você nessa noite de identidade. Identidade. A identidade, como nós bem conhecemos, literalmente, é um registro que comprova que nós somos aquela pessoa que está falando naquele documento. Temos um número, tem a nossa impressão digital e tem o nome dos nossos pais. Mantenha lá sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 31. Gênesis capítulo 31. Então, nos capítulos anteriores, Jacó roubou o seu irmão, a bênção do seu irmão, diante do seu pai. Foi abençoado e fugiu para a casa de seu tio Labão, se casou. E aí nós vamos chegar no capítulo 31. A partir do versículo 1. Falando de identidade, vamos aprender aqui com Jacó. Capítulo 31. Eu marquei ali no versículo 5, mas vamos pegar a partir do 1. Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam murmurando. Jacó tomou tudo o que era de nosso pai e foi às custas de nosso pai que ele formou toda a sua riqueza. Jacó também percebeu que Labão já não se mostrava tão amigo como antes. Foi quando o Senhor falou com Jacó: volta à terra de teus pais, à tua pátria, e eu estarei contigo. Então Jacó chamou Raquel e Lia para que viessem ao campo onde ele estava pastoreando seus rebanhos. 5. Assim que elas chegaram, ele desabafou: vejo que o rosto de vosso pai não me trata como antes, mas o Deus de meu pai está comigo. Vós sabeis que eu servi o vosso pai com todas as minhas forças. Vosso pai me enganou. Repita comigo: me enganou. Alguém aqui já foi enganado alguma vez na vida? Quem nunca foi enganado, levante a mão. Olha lá, até uma criança foi. Não levantou. Me enganou. Cadê o versículo 7? Vosso pai me enganou e mudou 10 vezes o meu salário. Mas Deus não lhe permitiu que me fizesse outro mal. Bom, Jacó, como nós aprendemos semana passada, significa suplantador, enganador. E ele enganou o seu pai, quando o seu pai pediu um banquete para o seu irmão Esaú, e sendo que ele estava para morrer, e assim que ele comesse, ele iria abençoar Esaú, derramar sobre ele a bênção da primogenitura. A sua mãe, ouvindo,
aconselha Jacó tomar a frente e roubar a bênção do seu irmão. Então ele engana o seu pai, engana o seu irmão. E alguns dizem que ele enganou também na troca, na venda, com o prato de lentilha. Mas lá ele disse: eu vendo se você, Esaú, me der o direito de primogênito. Foi uma troca. Esaú quis fazer aquilo. E alguns dizem que aqui ele também enganou. Bom, uma coisa é fato. Toda pessoa que é enganadora, que ela engana as outras, uma hora ela vai ser o quê? Enganada. Ela vai colher aquilo que ela plantou. E não adianta, irmãos, aos olhos do meu cônjuge, eu posso esconder as coisas. Mas aos olhos de Deus, jamais eu poderei me esconder. E se nós estamos falando de identidade, Deus não pode nos revelar a nossa verdadeira identidade sem antes revelar o que nós estamos fazendo, o que nós fizemos. Ele enganava, agora ele está passando a ser enganado. 10 vezes Labão mudou o meu salário. Mas antes disso, Jacó queria se casar com a sua filha, Raquel. E trabalhou para se casar com Raquel. E quando ele vai se deitar com a sua linda esposa, no dia seguinte ele acorda com Lia. Labão enganou Jacó. Ou seja, Labão enganou Jacó várias vezes. Mas olha como Deus é misericordioso. Jacó tinha a herança. Jacó tinha uma promessa sobre a sua vida, mesmo ele estando ainda debaixo do pecado, mas havia uma promessa na vida dele, que se ele se arrependesse, ele ia desfrutar e usufruir daquela bênção, daquela promessa. Deus não muda, irmãos, nós mudamos, mas Deus não muda. Jacó faz parte de uma linhagem da promessa de Deus, de Abraão, que Abraão seria pai de multidões, e se cumpriria em Jacó. Por isso, presta atenção no que eu vou dizer. A promessa de Deus, ainda que ela não se cumpra na sua vida, Deus levanta um descendente seu para cumprir. Se você vai estar com ele nos céus ou não, eu não sei. Mas Deus, mas ninguém pode frustrar os planos de Deus. Nem eu, nem você. Se Deus tem uma promessa sobre a minha família, se eu não for um parceiro de Deus, não compartilhar, não estiver disposto a fazer o que Deus quer que eu faça para que se cumpra a promessa dele na minha vida e na vida da minha família, dos meus herdeiros, das minhas gerações futuras, Deus levanta um descendente meu para que a promessa se cumpra. Então, de um jeito ou de outro, vai cumprir a promessa de Deus, com você ou sem você, comigo ou semigo. Mas muito melhor é se nós tomarmos a decisão, a iniciativa de Jacó, de se render ao Criador e parar de viver no engano. Pula para o capítulo 32. Capítulo 31, Jacó vai voltar à terra dos seus pais. Ele estava na terra de Labão, casado, muito bem casado, rico.
agora ele quer voltar para a casa dos pais. E Labão começa a perseguir Jacó. E Jacó faz um tratado com Labão. E no capítulo 32, vai falar do encontro de Jacó com Esaú. Quando Jacó fugiu da casa dos seus pais, ele fugiu de Esaú, com medo de Esaú matá-lo. E agora ele está retornando e está encontrando o passado. Tenha certeza de uma coisa: para conhecermos a nossa identidade em Deus, Ele jamais vai fazer isso sem voltarmos para o nosso passado. Isso não é regressão. É voltarmos para o passado para resolvermos assuntos que não foram resolvidos, pecados que não foram confessados, prejuízos que causamos e agora é necessário restituir. Ou seja, Jacó tem um encontro com o passado, a partir do capítulo 32. E nesse encontro com o passado, versículo 1 e 2, Jacó deu prosseguimento à sua viagem, quando anjos de Deus saíram ao seu encontro. Assim que Jacó os observou, exclamou: este é o campo de Deus. E por isso deu àquele lugar o nome de Manaim, 2 exércitos. Ou seja, o acampamento de Deus significa Manaim. Para você conhecer a sua identidade e dar esse primeiro passo de voltar ao passado, é necessário você ter a certeza de que Deus está com você. Por quê? Porque se você não for guiado por Deus, você vai voltar para o passado e você vai quebrar a cara. Você vai, se Deus não estiver na causa, você vai tentar resolver as coisas do seu jeito. E você não vai conseguir se reconciliar com pessoas do passado. Por quê? Porque você foi no seu carisma, na sua força, do seu jeito. Mas aqui Jacó é guiado por Deus. Os anjos estavam com Jacó. Deus está com você nessa noite. Você pode dizer amém? Por exemplo, um homem, quando ele, arrependido de um pecado, e eu aqui vou ser o mais literal possível e direto, um homem arrependido do pecado de adultério, se ele não for movido por Deus e procurar a esposa para confessar, é divórcio, é destruição do lar. Agora, se Deus estiver na causa e ele for guiado por Deus, há uma grande chance, uma chance muito alta, de a esposa, logicamente, vai ficar abatida, não tem como, vai gerar marcas, dores, machucado, mas se Deus está na causa, Deus está guiando, Deus vai curar, Deus vai transformar. Isso significa voltar para o passado guiado por Deus. Isso significa você confessar um pecado em Deus. Porque senão, corre uma grande chance de você, por exemplo, procurar uma pessoa, um irmão, que você magoou no passado, procurar hoje para se reconciliar, e ele não aceitar, e ele dizer que você agora quer pagar uma de crente, uma de santinho, e por isso está procurando ele. E vai ser uma tragédia. O que é isso? Eu tentei resolver do meu jeito porque achei que é certo. Não, tem a hora certa, o lugar certo, as pessoas certas que vão fazer parte desse momento, e principalmente o Senhor certo para conduzir. Versículos 6 e 7.
os mensageiros voltaram a Jacó com as seguintes notícias: fomos a teu irmão Esaú, ele mesmo vem agora ao teu encontro, e há 400 homens com ele. Jacó teve grande medo e sentiu-se angustiado. Então dividiu em 2 exércitos os homens que o acompanhavam, como também as ovelhas, cabras, bois e camelos. Voltando para o passado, guiado por Deus, mesmo guiado por Deus, você não será isento de ter medo. Mesmo Deus na causa, não quer dizer que você não vá ter medo, que você não vai temer. Jacó estava voltando para a casa dos pais e voltando para o encontro de Esaú, que ele havia enganado. E agora rico, casado. E ele manda alguns mensageiros ao encontro de Esaú na frente. E eles voltam com a seguinte mensagem: olha, Esaú está vindo ao seu encontro, e ele está com um exército de 400 homens. Jacó teve o quê? Medo. Nós achamos que medo, muitas vezes, significa que nós devemos recuar ou desistir. E quando você está sendo guiado por Deus, o medo faz parte. O medo faz parte da nossa humanidade. O medo faz parte da nossa humanidade que ficou para trás e Deus quer tratar. Só que a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Jacó estava sendo guiado aqui por Deus, então ele estava sobrecarregado do amor de Deus. Não ainda plenamente, nós vamos chegar lá, mas ele estava sendo guiado pelo amor de Deus. Então esse amor lança fora o medo. Então você pode sentir medo. E se você está sendo tratado por Deus, voltando ao seu passado, é meio que inevitável você não sentir medo. Será que Ele vai me perdoar? Será que vai dar tudo certo? Será que Deus vai restaurar? Será que ainda tem jeito? E quando você vai, e quando você começa, e aí você recebe uma notícia dessa: olha, ele está acompanhado de 400 homens. Jacó teve medo. Mas no versículo 9, então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque. Nessa oração inicial, Jacó menciona que Deus é Deus primeiro de quem? Acompanhe aí na sua Bíblia, no celular ou na Bíblia. Deus de Abraão. Depois, em segundo lugar, que Ele é Deus de Isaque. Mas ele ainda não fala: Senhor meu Deus, ó Senhor, que me orientaste. Olha só, Deus havia orientado Jacó: retorna à tua terra e à tua parentela. Versículo 9: e eu te farei prosperar. 10: reconheço, Jacó orando, que não sou digno de toda bondade e lealdade misericordiosa com que tens tratado o teu servo. Eu não tinha senão um cajado para atravessar o Jordão, e agora posso formar 2 exércitos. Livra-me, portanto, das mãos do meu irmão Esaú, pois tenho o quê? Medo dele, para que não venha matar-nos a todos, inclusive as mães e as crianças. Voltando para o passado, mesmo com medo, Jacó não saiu do propósito de Deus. Ele orou: Senhor, foi o Senhor que me trouxe até aqui, que me guiou. Eu não sou digno de tudo que eu tenho, mas o Senhor é Deus dos meus pais, daqueles que têm a promessa do Senhor.
Tem alguém, antes da sua conversão, que já era convertido? Antes de você se converter, havia alguém na sua casa que era convertido? Os seus pais, seus irmãos, um parente distante? Nenhum parente distante? Essa herança se estende a você, querido. Deus de meu pai, Abraão, Isaque, dos meus pais, Abraão e Isaque. O Senhor que me guiou até aqui. Eu não sou digno, mas livra-me da mão do meu irmão. Que eu não morra, que todos nós não venhamos morrer, as mães, os filhos. Mas ele não desistiu. Ainda que você tenha medo, mas tendo a certeza de que Deus está te guiando, não deixa o medo tirar o propósito de Deus na tua vida. Não saia do propósito de Deus. Não saia dos caminhos de Deus. Não saia onde Deus te colocou. Todos nós, gostamos de mudar de ambiente quando o ambiente daquele lugar não está legal. Sim ou não? Seja um ambiente profissional, quando a gente chega à conclusão de que não tem mais jeito, aquele ambiente profissional não dá mais, nós precisamos mudar de emprego. O que nós fazemos? Mudamos de emprego. Quando o ambiente dos nossos familiares, nossos irmãos, familiares de segundo, terceiro grau, começa a ficar insustentável, o que nós fazemos? Mudamos de ambiente. Quando o casamento chega num momento em que fica insustentável por nós, não por Deus, nós fazemos o quê? Mudamos de casamento. Quando o ambiente numa igreja fica insustentável, nós fazemos o quê? Mudamos de igreja. Será que a insustentabilidade, acertei na palavra? A insustentabilidade está no local? Está nas pessoas? Provavelmente deve estar em parte das pessoas, mas com certeza também está em mim, porque não é o local que vai definir quem você é e quem você será, mas sim o Deus que está naquele local. Amém? Você tem a certeza de que Deus está na sua família? Você tem a certeza de que Deus está no seu trabalho? Que Deus está no seu casamento? De que Deus está na sua igreja? Então não mude. Principalmente não mude de família. É tão lindo, né? Apesar de não estar falando literalmente de família agora, mas não tem como fugir, porque na nossa identidade vai o nome dos nossos pais. É tão lindo ver o programa de domingo à tarde, né? Família, não sei o que lá, família. Onde atores vão e são surpreendidos pelas famílias, declarando, fazendo declarações, homenagens. Mas eu fico imaginando se o Fábio Júnior fosse lá. Quantas esposas não teriam que fazer parte? Quantos filhos? Se o Catra fosse lá. Quantas esposas o Catra tem? Você nem sabe, né? Está que nem Salomão já. E aí a gente tem um programinha bonito de domingo à tarde, que vai falar de família. Mas eles vão mostrar uma família bonita. É lógico que toda família tem os seus problemas, como a minha e a sua. E a dos atores não é diferente. E aí eles até introduzem o programa dizendo que a família é a base da sociedade. Eles descobriram agora, sendo que Deus formou isso no jardim do Éden. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma esposa, uma mulher, uma ajudadora. E os dois
serão fecundos, terão filhos. Deus criou a família, porque sabia e sabe que a família é a base de tudo. Sem a família nós não somos nada e não vamos para lugar nenhum. Por isso, zele pela sua família. Honre os seus pais, mesmo que eles não professem a Deus. Honre. Honre os seus irmãos. Não adianta mudar de família. Não adianta mudar de casamento, porque os problemas vão continuar. Quando voltamos para o passado, para confessar nossos pecados, Deus irá nos confrontar com quem éramos e quem Ele quer que sejamos. Ou seja, uma nova identidade será revelada. Amém? A partir do versículo 22. Capítulo 32, versículo 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo suas 2 mulheres, suas 2 concubinas e seus 11 filhos. 23. Assim que as pessoas passaram, ficou Jacó e fez que também atravessasse o rio tudo o que lhe pertencia. Antes de chegar aqui, Jacó se encontrou com Esaú, enviou na frente presentes para Esaú, para aplacar a ira de Esaú, e alguns podem dizer que Jacó tentou comprar Esaú, tentou comprar o perdão, mas no contexto bíblico da época, quando alguém enviava presentes para outra pessoa, ela estava se submetendo a essa pessoa. Então ele estava aqui se submetendo a Esaú, enviando presentes e dizendo que Esaú era o seu senhor. Só que ele é estratégico. Ele envia grupos de pessoas com presentes. A Bíblia diz até 3 grupos de presentes. E aí ele envia também grupos de pessoas. E é interessante que ele deixa a mulher amada por último, a Raquel, aquela de semblante levantado. E a de semblante caído ali, ele coloca lá na frente, né? Só que Esaú se aproxima de Jacó e os dois se abraçam, se beijam. E Jacó insiste para Esaú receber o presente, ele não quer, por fim acaba recebendo. E há ali um perdão, uma cura, uma transformação. Se você deixou algo pendente no passado, com alguém da sua família, para você receber a sua identidade em Deus, eu já de antemão te aviso, você vai precisar encarar o seu passado. Você vai precisar reencontrar essa pessoa. Você vai precisar pedir perdão para essa pessoa. Você vai precisar ter o comportamento de Jacó, se submeter. Ah, mas eu fui prejudicado. Aqui foi Jacó que prejudicou. Mas ainda que você tenha sido prejudicado, eu fui prejudicado e eu tenho que pedir perdão. Isso é evangelho, bem-vindo. Isso é evangelho. Se te baterem numa face, ofereça outra. Isso é evangelho, querido. Pagar o mal com o bem. Então Jacó chega aqui num dado momento da vida dele, em que Deus já o conduziu, ele já se retratou com as pessoas. Ele já se retratou com o seu irmão. Aí agora chega
no rio Jaboque. E na tua versão, talvez diga Val de Jaboque. Jaboque é um rio que fica, eu não sei se Jaboque ainda existe, mas tem o Mar da Galileia. Eu ainda não fui lá, mas aliás, é o único sonho que eu tenho, é ir para Israel. Então, o Mar da Galileia em cima e o Mar Morto embaixo. E o que liga, faz desaguar o Mar da Galileia e outros rios até o Mar Morto é o Rio Jordão. E conforme o Rio Jordão desce, margeando o Rio Jordão tem outros rios. E um desses rios é o rio de Jaboque. Só que era um rio quase que ninguém frequentava esse rio. Um rio esquecido. E chama de Val, porque o Val ele acontece em mar, em rio ou na praia. É aquele local onde você consegue atravessar caminhando, andando, a pé. Aquilo se chama Val. Então, Jacó vai passar pelo rio Jaboque, e no rio Jaboque tem um Val de Jaboque. Então ele atravessa a pé. Só que ele atravessa tudo e todos na frente. E o versículo 23 diz que assim que as pessoas passaram, Jacó fez que também atravessasse o rio tudo o que lhe pertencia. 24. Entretanto ficou para trás. Com quem? Com quem que Jacó ficou para trás no versículo 24? Sozinho. Jacó ficou sozinho. Querido, nós podemos atravessar o mar como Moisés, juntamente com a multidão, pode se abrir na nossa frente. Mas para Deus nos identificar, você não vai passar com ninguém. Você vai passar sozinho esse val. É necessário passar sozinho. Ou seja, nesse momento, ninguém mais pode fazer nada por você, é você e Deus. O rio, o Val de Jaboque, aquele lugar esquecido, quase ninguém vai. É lá que Deus quer falar com você. É nesse lugar sozinho que Deus quer falar com você. Por isso que a palavra de Deus orienta e diz que a melhor oração é aquela que você entra no seu quarto, fecha a porta e no secreto você fala com Deus. No secreto Deus vai te recompensar. Por quê? Porque aqui publicamente eu tomo cuidado com os gestos, com o jeito que eu faço, o jeito que eu ando. Tomo cuidado com as palavras que eu vou pronunciar. Mas no secreto, lá não tem para onde fugir. Lá não tem do que se esconder. Lá sou eu e Deus. É nesse lugar que Deus marcou o encontro com Jacó. No Val de Jaboque. Aí, versículo 24. Segunda parte. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Um anjo, aliás, ele ainda não sabia que era um anjo aqui, mas um anjo começa a lutar com Jacó. Passa a noite e até ao amanhecer ele está lutando com esse anjo. Quanto tempo faz que Deus está lutando com você, tratando com você? Eu estou em obras, eu estou em tratamento. Amém, queridos. Eu não estou falando de chegar até o dia da plenitude, em que nós seremos plenamente perfeitos. Não estou falando disso. Estou falando de Deus tratar o nosso caráter, para que nós então saiamos do secreto, saiamos do Val de Jaboque e voltemos para a nossa família. Muitas pessoas, elas param aqui, sabia?
Muitas pessoas param no Val de Jaboque. Sabe por quê? Porque Deus confronta o seu caráter. Porque o sinal de alerta, a sirene liga, como agora, e você se vê em perigo. Quando nós somos confrontados, o que não é confortável para ninguém, a gente, de duas reações, nós vamos tomar uma. Ou a gente vai aceitar aquele confronto, porque no Val, apenas Deus está conosco nesse momento. E Ele vai confrontar. E confrontando, ou nós aceitamos o confronto, ou nós fugimos. E do Val de Jaboque muitas pessoas fogem. Por isso elas mudam. Não é, como eu disse também no domingo passado, não é porque elas não amam a Deus, não é porque elas não amam a sua família, não é porque elas não amam a sua igreja, não é porque elas não amam as pessoas. É porque aqui Deus começou um processo de confronto. E o confronto é pessoal, é você agora. Ah, mas por quê? Porque o meu marido, é porque... Não, é você. Aqui não tem multidão, aqui não tem igreja. Aqui sou eu e você, Deus falando. E muitas pessoas nessa hora, elas fogem. Elas fogem porque, como eu disse, não é confortável. Não vai massagear. Não é gostoso. E infelizmente muitas igrejas só massageiam. Mas como o Anderson disse na abertura do culto, glória a Deus, porque muitas igrejas, assim como nós agora, estão proclamando a palavra de Deus, o Evangelho. E o Evangelho, a palavra de Deus, prega contra o pecado, não contra o pecador, mas prega contra o pecado, contra o divórcio, contra o aborto, contra o adultério, mas não contra o pecador. E isso não é gostoso, não é confortável, mas, como diz o pastor Lucas, é glorioso. É glorioso. Então eu não sei, a partir dessa noite, qual vai ser a sua decisão de permitir o confronto de Deus e receber a sua identidade em Deus e voltar para a sua família. E voltar para aquilo que é seu por herança, aquilo que Deus já te deu, aquilo que o diabo tem tentado roubar, e se você não tomar cuidado ao sair por aquela porta, ele já roubou. Mas em Deus nós somos mais do que vencedores. Como já foi lido aqui, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Roma: o que pode nos separar do amor de Deus? Nada. Ainda que possam matar a minha carne, Jesus diz no Evangelho de Mateus, mas não podem tocar na minha alma, não podem tocar no meu espírito. A nossa carne vai padecer, mas a alma e o espírito que vive eternamente, ninguém pode tocar a não ser Deus, que pode fazer perecer no inferno. Jacó então, sozinho, foi até o dia seguinte. 25, quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então ele declarou: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo Jacó lhe rogou: eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Olha só, antes do anjo abençoar Jacó, por Jacó segurar o anjo tocou na coxa de Jacó, machucou a coxa de Jacó. Muitas pessoas que não aprendem, quando Deus está falando, Deus toca, literalmente no físico. Se você está disposto a continuar do Val de Jaboque, se não aprende de um jeito, Deus nos ensina de outro. Tocou na coxa de Jacó. E Jacó disse: eu não vou te deixar ir, se não me abençoar. Então o anjo disse: ah, é? Você quer ser abençoado? Pois bem,
27. Ao que o homem lhe inquiriu: qual é o teu nome? Pergunte para a pessoa que está do seu lado: qual é o teu nome? Você respondeu para ela? Hã? Quando Deus nos confronta, Ele pergunta quem nós somos. Ele perguntou o seu nome. O nome tem um significado. Qual era o significado de Jacó? Enganador, suplantador, usurpador. Entende o processo do passado? Entende a restituição que devemos fazer com as pessoas que prejudicamos no passado, ou mesmo que prejudicaram a gente? Eu devo perdoá-las? Ah, mas não é fácil. Quem disse que é? Porque aí vai chegar nesse momento. No momento em que Deus vai dizer: agora sou eu e você. Agora no Val de Jaboque, é só nós dois. Não tem ninguém aqui, nem a sua família, nem seus filhos. É só nós dois. Não tem a sua riqueza que você conquistou. É nós dois. Como você se chama? Enganador. Quando Jesus se encontra com a mulher de Samaria, no poço de Jacó, Jesus pede a ela: vá chamar o seu marido. O que ela diz? Não tenho marido. E Jesus diz: disseste bem, você não tem mesmo. Já teve 5, e até aquele que está lá na sua casa não é seu. Ela não tinha mesmo marido. Ou seja, ela revelou a sua identidade: eu não tenho marido. Eu já tive sim. Jesus revelou ali para ela. E Jacó é Jacó. É inevitável, é impossível encontrarmos com Deus e Ele não confrontar quem nós somos. Invejoso, mentiroso, adúltero, caluniador. É impossível Deus não fazer esse confronto com a gente. Sabe por quê? Não é para pisar em você, te humilhar, te afrontar. Não é para te afrontar. Afrontar é diferente de confrontar. Afrontar é para te humilhar, é para te pisar. Deus te confronta nessa noite para Ele afirmar a você que você tem valor e o que Ele entregou para você não é seu, é a herança dEle. E Ele vai pedir conta. Ele vai pedir conta e mais, Ele vai cumprir as promessas dEle na sua geração, nas gerações que vão vir. Versículo 27, Jacó respondeu ele. E aí no versículo 28, então disse: não te chamarás mais o quê? Olha para mim. Você tem coragem diante de Deus nesse momento aí em pensamento, no confronto com Deus, ter confessado para Ele qual é o teu nome? Eu já disse publicamente, não tenho vergonha nenhuma de dizer qual foi já o meu nome no passado. E mesmo depois de crente. Invejoso, ciumento, não tenho vergonha, orgulhoso. Você tem coragem de falar para Deus qual é o seu nome? Seu verdadeiro nome. Porque é só quando nós pronunciamos para Deus quem nós somos, aí Ele vai mudar. Aí Ele muda. Aí Ele transforma. Aí Ele diz:
você não vai mais se chamar Jacó. Você não vai mais se chamar adúltero, mentiroso, trapaceiro, orgulhoso, invejoso, mentiroso, assassino. Ah, eu nunca matei ninguém, pastor. Será? Será que você nunca matou os sonhos dos seus filhos? Os sonhos das pessoas, o ministério das pessoas, a vida espiritual das pessoas? Será? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus também te perdoa. Deus muda o seu nome. Não se chamará mais Jacó, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Agora, olha só como nós temos que refletir. Uma palavra que é feia, mas é a verdade. Ruminar a Bíblia, mastigar a palavra para entender. O anjo abençoa Jacó, muda o nome dele, e diz a ele, porque ele lutaste com Deus e com os homens, e o quê? E prevaleceste. Agora fala para mim, Jacó lutou com Labão? Jacó destruiu, matou Labão? Jacó matou Esaú? Não. Sabe por quê? Porque a luta do crente não mata ninguém. Ela continua gerando vidas. É uma luta espiritual. É uma luta de joelhos no chão. É uma luta que eu não preciso me defender. O Senhor luta por mim. Não é privilégio meu. Eu já falei isso aqui muitas vezes. Mas todas as vezes que alguém fala mal de mim, ou do ministério, não precisa ninguém trazer para mim, porque Deus me fala, de uma maneira meio enigmática, mas Ele fala, e aí logo em seguida, vem a revelação. É privilégio meu? Não. É a misericórdia de Deus. Mas aí qual é a reação terrena do homem? Ah, é? Ah, é? Então eu vou de encontro com essa pessoa e vou confrontá-la. Para quê? Para querer me defender? Para querer me justificar? Não, não é o que ela está pensando. Queridos, se eu estou sendo guiado por Deus, se você é guiado por Deus, a gente não precisa se defender de ninguém, você não precisa se justificar com ninguém, você não precisa procurar ninguém. O Senhor é a nossa justiça. É Ele. Não precisa muito menos matar ninguém. Essa foi a luta de Jacó. Por isso ele recebeu esse nome. Olha só. Não te chamará mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Israel. El significa Deus. Isra significa lutador, príncipe. É o nome que Deus te dá nessa noite. Príncipe lutador de Deus. Aleluia. Aquele que um dia, que outrora enganava, mentia, Deus muda o seu nome e lhe confere uma nova identidade. Israel, pois como príncipe lutaste com os homens e com Deus e prevaleceste. O Senhor muda o seu nome nessa noite. Ah, mas eu já sou crente. Amém, querido. Se Ele já mudou um dia, glória a Deus, continue firme, porque Ele só está te restaurando mais ainda hoje. Senão, Ele está lhe conferindo a sua real identidade, o seu nome verdadeiro. Israel, príncipe de Deus, lutador de Deus, aquele que prevalece. Não é aquele que prevalece cantando e vê os seus inimigos mortos, derrotados, não. É aquele que dá outra face. É aquele que dá o amor ao invés
de devolver na mesma moeda, com a mesma moeda. É essa identidade que o Senhor nos dá nessa noite. Você pode dizer amém? Queridos, Ele já nos deu a herança como filhos, mas para desfrutarmos da herança dele na plenitude, nós precisamos conhecer a nossa identidade. Por quê? Porque se não conhecermos a nossa real identidade, nós vamos fazer como o filho mais velho do filho pródigo. Lembra lá a história do filho pródigo? Os dois irmãos? O mais novo pediu a herança, foi e gastou tudo. Quando ele retornou para a casa do pai, ele se deparou com o irmão mais velho. Olha, de novo o irmão mais velho. O irmão mais velho, que não havia saído da casa do pai. Mas o irmão mais velho não estava feliz com o retorno do mais novo. Pai, esse filho mais novo saiu, gastou o que era do Senhor, retorna como um lixo, descalço, sujo, e o Senhor recebe com festa, com banquete. Eu sempre fui fiel ao Senhor. Sabe aquele crente que ora assim a Deus? Senhor, eu sempre fui fiel. Eu sempre fui fiel. Eu nunca traí a minha esposa. Eu nunca matei ninguém. Sabe aquele chorinho de filho mais velho? É o choro do filho pródigo também. O irmão mais velho. O que o pai diz para ele? Meu filho, tudo que é meu é seu. Tudo que é meu é seu. O banquete que eu peguei para fazer festa para o seu irmão é seu. Só que a diferença é que esse seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Qual irmão você é? Aquele que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado? Ou aquele que é crente, que ama a Deus, mas é o filho mais velho, que às vezes não se alegra com a alegria dos outros, não faz festa com a alegria dos outros. Como igreja, por exemplo, quer ver um exemplo bem simples aqui, mas verdadeiro para esse momento? A Igreja Batista, lá da Ubirajara, passou por um processo, por um deserto tão grande de destruição, de ruína, e hoje vive uma grande conquista, que estão se transferindo para um prédio muito maior. A alegria deles é a alegria nossa. Por quê? Porque é o mesmo povo. Não interessa se não está junto, apesar de termos, vários amigos lá, irmãos nossos lá, e todos são irmãos, todos que professam a Cristo são nossos irmãos. A festa deles é a nossa festa. Quando os crentes fazem festa, ainda que não seja do nosso arraial, nós também estamos em festa. Quando nós não fazemos festa com a alegria de outro arraial, comportamento do filho mais velho. Por que, Senhor, não comigo? Por que não com a nossa igreja? Era para a nossa igreja. Que era para a nossa igreja? Não sabe de nada. Está recebendo o nome hoje. Está recebendo identidade hoje. Queridos, aquela atmosfera que estava aqui no início, ela continua. Mas Deus quer que nós entremos nela e que a gente venha usufruir dessa festa, mas que ela venha surtir efeito lá fora, no meu casamento, com a minha esposa, com os meus filhos, com outras igrejas, com as pessoas que não professam essa fé. Você pode se colocar de pé? Aleluia. Ministério de louvor. Enquanto o ministério de louvor sobe aqui, eu queria convidar você num passo de fé, não para se expor para ninguém, mas num passo de fé. Sair do seu lugar, vir para o altar.
no Val de Jaboque, onde Deus restaura a sua identidade, onde Deus lhe confere o seu verdadeiro nome. Talvez você viveu uma bênção até hoje, mas não consegue usufruir, não consegue crescer, não consegue produzir aquilo que o pastor Nene orou aqui e ministrou ontem. Não consegue gerar, não tem filhos, não é produtivo. É um crente sim, que ama a Deus, que é fiel, mas é improdutível, é estéril. Coloca a mão em muitas coisas e não vai para frente aquilo. Enquanto Deus não restaurar a sua real identidade, o seu nome, vai continuar assim. Todos com os olhos fechados, por favor. Que você possa dar esse passo de fé ao sair do seu lugar. Vir aqui para o altar. Talvez Deus vai restaurar a sua identidade. Aquilo que um dia foi manchado, como o filho pródigo. Talvez Deus está testificando aquilo que Ele já falou com você. Então dê um passo de fé e continue na direção do propósito, mesmo que o medo venha, naquilo que Deus está lhe conferindo. Venha bem à frente, bem à frente. Afaste-se das cadeiras aí para mais pessoas virem. Aleluia! Eu quero falar algo para vocês. Pode continuar com os olhos fechados. Deus está ministrando algo no meu coração aqui para os casados. Aqueles que são casados. Todos com os olhos fechados, por favor. A não ser os intercessores e os diáconos. Deus está me dando uma palavra para os casados. Sabe você, que é uma bênção na mão de Deus, e às vezes as pessoas olham para o seu cônjuge, e até o seu cônjuge, ele não corresponde igual a você, ou ele não é tão frutífero como você. Eu não vou generalizar, mas uma boa parte é por culpa do cônjuge que é uma bênção. Porque eu e você, principalmente se formos o marido, sendo o marido, se você se acha mais espiritual que a tua esposa, e se ela não tem caminhado com você lado a lado, há uma grande probabilidade da culpa ser sua. Porque quando o sacerdote, quando o marido ou a esposa sábia cuida do seu cônjuge, ele vai contagiar ela de tal forma que ele não vai constranger ela, mas ele vai chamar ela para caminhar lado a lado, chamar ele para caminhar lado a lado. Ela vai colocar ele à frente. Você é o meu marido, você é o sacerdote desse lar, você é você. Deus colocou você na minha vida, e juntos sim, nós podemos declarar: nós vamos avançar, nós vamos crescer. Ninguém, nem eu mesmo, posso deter. Aleluia. 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 Qual é o seu nome? Diga o seu nome no altar. Diga o que você fez no passado. Se ainda não o confessou, não deixou, ou aquilo te persegue, qual é o seu nome?
nós o exaltamos. Aleluia. Toma o teu lugar neste local, Senhor. Toma o teu lugar aqui em Manaim, acampamento de Deus. Lança fora todo medo. Não deixe que o medo venha neutralizar você. Ele é o Rei dos Reis. Você está diante daquele que criou o mundo e tudo que há no mundo, que tem todo o poder nos céus, da terra e debaixo da terra. Ele confere autoridade aos filhos, aos herdeiros. Que lhe confere uma identidade, um nome. Aleluia. Rei dos reis, Rei dos reis, te exaltamos. Rei dos reis, Rei dos reis. Está havendo um alinhamento aqui. Vem, Senhor, queremos mais e mais e mais de Ti. Já não te chamarás mais Jacó. Restaura-nos, enche-nos com mais a Tua Jacó não é o seu nome, mas se chamarás Israel. Israel. O Senhor é contigo. Príncipe lutador, príncipe de Deus, princesa de Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Sopra sobre nós, ó Pai. Sopra sobre este povo, Jesus.
noite, ó Pai. Te sentimos nessa noite, ó Pai. Jogamos fora o que há de errado em nós, Jesus. Jogamos fora o que não é necessário em nossas vidas. Jogamos fora, Senhor, tudo aquilo que não presta em nós. Toda a sujeira, todo o lodo, tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Jogamos fora nessa noite. Jogamos fora na nossa vida, Senhor. Venha restaurar. Venha com o novo sobre nós. Venha com o novo sobre nós. Venha com vestes novas sobre nós. Venha com roupas novas sobre nós. Com calçados novos sobre nós. Com uma unção nova sobre nós, Senhor. Com a tua glória sobre nós. Com o teu poder. Com o teu poder, Senhor. Vem, 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 Aleluia, 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 aleluia. Oh. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos fazer de novo. Obrigado, Senhor, por nos fazer de novo. Por nos pegar daquele barro, daquele lodo e nos levantar e fazer de novo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece. O leão rugiu no trono. Céu e terra se encontram, Alinhando o seu plano. o universo Estremece. Rugiu no trono. Aleluia. Aleluia. Após o anjo ter perguntado para Jacó, ele responde: Jacó. O anjo diz: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Israel, não viva mais como Jacó. Usufrua da herança do Pai. Saiba quem você é. Você é Israel. Você é príncipe, você é princesa do Senhor. Aleluia. Aleluia. Nome novo, vestes novas. Aleluia. Ele quer te dar um nome Diga para o seu irmão, diga para ele: você é Israel. Você é Israel de Deus. Você é Israel. Você é Israel.
Você é príncipe, você é princesa. Aleluia. Ele quer te dar um nome novo, vestes novas. Ele quer te dar tudo novo, tudo novo. Ele quer te dar um nome novo, vestes novas. Ele quer te dar um nome novo, vestes novas. Ele quer te dar um nome novo, vestes novas. Tudo novo, tudo novo. Aleluia. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos e aplaudi-lo. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Antes de finalizarmos, eu quero dar os avisos da semana e do mês que vai iniciar. Se quiser se assentar só um pouquinho, por favor. Nós já vamos encerrar. Fique à vontade aqui, as irmãs. E você tente a prestar atenção nos avisos. Queridos, dia 16, coquetel especial, Dia dos Namorados, nós teremos a presença do missionário Michael e a sua esposa Poliana, de Campo Grande. Eles estarão ministrando nesse coquetel, estarão com a gente nesse dia. Eles vão chegar exatamente nesse dia. Mas a boa notícia também é que eles vão ficar uma semana com a gente. O Anderson, que tem saudade do Michael, chamando. Vamos lá, pessoal. Só os homens do Face a Face vão lembrar isso. Vamos lá, pessoal. E vão ficar uma semana aí com a gente, trabalhando, abençoando, ministrando. Então não falte, comece a pagar já hoje. Procure a Laininha, o Jefinho. Tinha apenas 3 convites, mas eu creio que essa semana já vai acabar. Então compre o seu convite, pague hoje, se possível, porque nós temos que honrar alguns contratos que foram feitos, né? Olha para você ver, contratos que foram feitos, porque pessoas foram contratadas para cuidar das crianças. Eu não sei o que tanto a Laininha já falou, senão eu vou falar que vou revelar segredo. Mas são vários, pessoas contratadas para esse dia. E você que deu o nome não pode cancelar, ao menos que você pague e doe para outra pessoa. Então não pode cancelar você que já deu o nome, tá? Então não falte, vai ser uma grande bênção. Próximo é a nossa quarta do impossível. Próxima quarta-feira será o pastor Zé Maria. Eu creio que talvez o Ministério do Louvor venha junto. Aí eu alinho com o Anderson. Então na próxima quarta-feira o pastor Zé Maria estará com a gente, grande amigo nosso. Não fique de fora, não falte, em nome de Jesus. E na quinta-feira, a nossa escola de ministério está uma bênção, o EMAC. Não falte. Você que sonha, tem vontade de fazer um seminário teológico, você não pode ir direto para um seminário sem fazer essa escola. Você que sonha em ter um grupo familiar na sua casa, tem que fazer o grupo, o EMAC, que vai te dar uma boa base, tá? Em nome de Jesus. Então não falte, quinta-feira às 19h30. Em nome de Jesus. Acho que acabou, né? Amém. Terça-feira agora tem reunião das mulheres. Não é na minha casa, né? A da Carol. Porque toda vez que eu não sei é na minha casa. Vai ser na casa da Carol, do Bruno. Terça-feira, 20 horas. Amém? Coloque-se de pé. Acho que eu não esqueci de nada, né? Terça-feira, 20 horas. Em nome de Jesus.
Queridos, se Deus nos permitir, a terceira mensagem será sobre paternidade. Herdeiros, identidade.